Olá, mais um vídeo aqui no canal sobre a leitura da Bíblia, de capa a capa, 4 capítulos todo dia. E hoje o texto é Gênesis 35 a 38, 35, 36, 37 e 38. Gênesis 35 fala do retorno de Jacó a Betel, né? Você conhece bem o texto em que Jacó está fugindo para Pandan Aram, né? Fugindo do seu irmão. E quando ele chega em Betel, ele dorme, coloca uma pedra como travesseiro, sonha com uma escada, né, que vai da terra até o céu. E ali Deus se revela a ele e confirma a ele as promessas que ele havia feito a Abraão e a Isaac. E Deus ali faz um pacto com Jacó. E Jacó também faz um pacto com Deus, né? E ele diz, se eu voltar, né, se eu voltar em segurança, eu vou construir aqui um altar e eu vou te adorar. E agora, depois de 20 anos, Jacó está retornando. Aí o texto começa dizendo, Deus disse a Jacó, suba a Betel. E aí, suba a Betel e faça um altar. Deus ordena, Deus lembra Jacó, né? Deus lembra de Jacó, suba a Betel e faça um altar. Mas o que é interessante aqui é que Jacó, antes de cumprir essa ordem, antes de ir até Betel e de fazer um altar, Jacó ordena a purificação do povo. Ele ordena, né, o verso 2 diz, disse pois Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Né? Então, eu anotei na margem da minha Bíblia, a purificação precede o culto. Né? Isso vai acontecer depois, quando Deus vai instituir o culto, né? Através de Moisés. O ritual da purificação precede o sacrifício, precede o ato de adoração. Tá? Então não há adoração se não houver antes purificação. Isso a gente vê em toda a Bíblia. Tá? E isso Jesus e os apóstolos vão nos ensinar também. Tá? Quando o povo chega para Pedro, né, depois que Pedro prega, né, após a cura do paralítico, o povo chega para Pedro perguntando, o que faremos? E a primeira coisa que Pedro responde é, arrependam-se dos seus pecados, né? Ou seja, purificação. A purificação precede a adoração. A purificação precede o culto, tá? Precede o culto. Jacó sabia disso, tá? E você também precisa saber disso. O capítulo 35, ele é grandioso nesse sentido, mostrando o culto, mostrando a confirmação da promessa, mostrando a revelação de Deus, né? No verso 11, e Deus lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multipliquem-se, de você procederá uma nação. Né? Então, Deus vai revelando isso. E isso é muito, eu acho muito bonito e muito didático na Bíblia, quando Deus vai confirmando a nós as suas promessas. Paulo vai dar uma grande importância a isso, né? Mostrando como que as promessas se aplicam a nós através de Jesus Cristo. Outra coisa muito marcante nesse capítulo é a morte de Rebeca e o nascimento de... A morte de Raquel e o nascimento de Benjamim, tá? Raquel tem um parto muito difícil e ela morre ao dar à luz, mas antes de morrer ela dá um nome para o seu filho, que é Benoni, né? Benoni. Mas o texto diz que Jacó muda o nome do menino para Benjamim, tá? Benoni significa filho da minha dor, filho da minha aflição, tá? Ou seja, um nome que refletia aquilo que Raquel estava sentindo no momento. Tá? E aí eu anotei do lado da minha Bíblia também que o sofrimento afeta a maneira como nós recebemos as coisas. Desde quando Raquel teve o seu primeiro filho, José, ela já disse que Deus me acrescente outro filho. Ela desejava intensamente esse filho. No entanto, ao receber esse filho numa situação de sofrimento, isso afeta a maneira como ela recebe essa bênção, tanto que ela nomeia o menino de Benoni, filho da minha aflição, filho da minha dor. Tá? Jacó, que tem uma outra visão, né, que não está ali parindo com toda aquela dor, tá? Consegue perceber nesse menino a bênção de Deus,
consegue perceber nesse menino a graça de Deus e nomeia ele de Benjamim, filho da minha destra, filho da minha mão direita, filho da minha força, né? E isso é marcante. Às vezes, a nossa visão acerca das coisas e mesmo acerca das bênçãos que Deus nos dá, pode estar enviesada por causa da situação que nós estamos vivendo, tá? Do contexto em que nós estamos vivendo. E a gente precisa estar atento para isso. Chegamos no capítulo 36, que tem os descendentes de Esaú, tá? A descendência de Esaú. Todo o capítulo vai falar disso, tá? Não há aqui nenhum destaque que eu queira fazer. Apenas, eu anotei aqui, né? Diferente de Esaú, muitas vezes insistimos em algo que Deus não nos deu. Por que eu anotei isso? No verso 6 do capítulo 36, diz assim: Esaú tomou suas mulheres e filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais, enfim, pegou tudo que ele tinha, adquirido em Canaã e foi para outra região. Por que isso é relevante? Porque Deus já havia deixado muito claro que aquela região seria posse do seu irmão, de Jacó. Tá? Então chega no momento em que a fúria de Esaú passa e ele percebe que aquela região não é dele. Então, se aquela região não é dele, por que ele vai ficar trabalhando naquela região? Por que ele vai ficar investindo naquela região? Então ele pega tudo que ele tem e vai para outra região. Tá? Então, assim, nesse sentido, Esaú nos ensina. Não fica insistindo naquilo que Deus já falou que não vai te dar. Não fica insistindo naquilo que não é para você, naquilo que está fora do alcance da sua mão. Tá? Então não insista. Se Deus já deixou claro que aquilo não é para você, esquece esse negócio e parte para outra. Tá bem? Capítulo 37. Temos então, no final do capítulo 35, né, já a relação dos filhos de Jacó. E agora nós entramos numa outra dinâmica, numa outra parte do livro, né, que vai falar de José. Né, que vai falar de José, né, José que vai crescer, vai ser vendido para seus irmãos, né, vai para o Egito e vai se tornar príncipe do Egito, governador do Egito. Tá? E aqui, no capítulo 37, começa a saga de José, né, com ele sendo preferido do seu pai. Né? Por quê? Porque é filho de Raquel, filho da esposa amada. Né? Lembrando aqui que Benjamim era muito pequeno ainda, talvez um bebê ainda nessa época. E além de ser odiado pelos irmãos, desprezado pelos irmãos porque ele era o preferido do pai, ele ainda começa a receber sonhos, que são na verdade revelações, mostrando a proeminência que ele terá sobre os irmãos. Né? E aí ele passa a ser de fato odiado pelos seus irmãos, a ponto deles o venderem, né? A ponto deles desejarem matá-lo. Né? Rúben impede que os irmãos matem a José, e aí a saída, né, que Rúben encontra vamos vendê-lo. Né? Vamos vendê-lo, e José então chega ao Egito. Né? Nesse meio tempo no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Tá? Enquanto José está lá vivendo na casa de Potifar, né, começando a sua aventura no Egito como um escravo, tá? Em Canaã, Judá está se metendo numa enrascada, né? Não exatamente se metendo numa enrascada, mas tomando caminhos, né, que não são aprovados por Deus. E temos aqui uma história muito interessante, tem um romance, inclusive, sobre Tamar, né? Tamar, uma das mulheres que aparece na genealogia de Jesus, né? Todo baseado nesse capítulo. Tá? Então, um capítulo muito interessante, mostrando como Tamar, uma mulher desprezada, desvalorizada, acaba sendo elogiada pelo seu sogro, que é Judá, né? E a ponto de ele dizer, ela foi mais justa do que eu. Tá? Então, esse é um capítulo muito interessante para mostrar, a Bíblia dá muito poucas informações acerca das mulheres.
ainda mais no contexto do Antigo Testamento. Mas alguns capítulos, como esse aqui, mostram de forma muito interessante como que as mulheres tinham sim uma grande influência, tá? E poderiam e muitas vezes tinham um papel crucial, né, no desenrolar da história. É um capítulo que vale a pena a leitura. É isso aí. Próximo vídeo a gente continua do capítulo 39.